Boa noite, irmãos. Tudo bem com você? Estamos aqui na casa do Senhor nessa noite. E Deus está aqui no nosso meio. Você crê nisso? Ele está aqui no nosso meio e Ele é digno de toda a adoração. E quando a gente lê os Salmos, em particular os Salmos, a gente não pode deixar de notar como os salmistas têm um sentimento de... eles ficam maravilhados diante da presença do Senhor. Eles têm um sentimento de humildade diante do Senhor, porque o Senhor está presente. E eles assim se comovem com a misericórdia do Senhor. Eles ficam maravilhados com o poder e a soberania do Senhor. E o Salmo 92, que nós vamos ler agora, é um desses salmos, que reconhece essa bondade, como Deus é maravilhoso, e que expressa isso em adoração ao Senhor. Então, à medida em que a gente for lendo esse salmo, eu gostaria que você fosse meditando nele e trazendo para a sua mente quem Deus é. Esse Deus que está presente no nosso meio é o Senhor de todo o universo, conforme diz Isaías, só de olhar para a terra ele a faz tremer. É este o Senhor, nosso Pai amoroso, o Deus soberano, a quem adoramos, que está no nosso meio. E eu gostaria de convidá-lo a ler esse trecho do Salmo 92. Nós vamos ler mesmo assentados, mas com toda a reverência diante do Senhor, o Salmo 92, os versos de 1 a 5, que dizem: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Todos. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Vamos cantar o hino de número 19, ó Rei Sublime. Celestial.
Senhor Deus, nós estamos na Tua presença nessa noite. Queremos Te agradecer por esse privilégio que nós temos de ter acesso a essa Tua presença por meio de Jesus. Pai, nessa noite nós queremos prestar o culto que é devido ao Teu nome. Nós reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua soberania, o Teu amor, a Tua sabedoria, ó Deus. Reconhecemos que o Senhor deseja nos instruir e nós queremos ter o nosso coração aberto para Te ouvir, Pai. O Senhor aceite o nosso culto, imperfeito que é, mas que o Senhor transforme as nossas vidas mais e mais pela ação do Teu Espírito, que nessa noite o Senhor tem a oportunidade de fazê-lo. Nós Te rendemos todo o louvor, porque o Senhor é digno, orando no nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Nossa saudação a todos na graça, paz e amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Seja bem-vindo nessa noite à nossa celebração, ao nosso culto de adoração, de louvor ao Senhor. Nós também queremos saudar os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, espalhados em todo o campo, em todo o canto desse país e também fora dele, a nossa saudação. Muitos dos nossos irmãos que estão em viagem, aproveitando para acompanhar e matar a saudade do culto aqui da igreja, também a nossa saudação. Nós queremos lembrar os irmãos que o pastor da nossa igreja, o pastor efetivo, Reverendo Juarez Marcondes Filho, ele está em viagem de férias, juntamente com a família, retornando nesse próximo sábado, dia 17, bem como também o nosso querido irmão, Reverendo Wesley, que também faz parte da equipe pastoral. Lembre-se de orar pela viagem de muitos irmãos que estão de férias. Muita gente aproveitou esse período de recesso escolar para fazer uma viagem com a família. Lembre-se de orar na ida e na vinda destes irmãos. Hoje nós já estivemos com os 2 cultos da manhã bem cheios, até um número bastante destacável perto desse período de férias, mas nós temos ainda muita gente que está em viagem. Lembre-se de orar pelo retorno também destes nossos irmãos e, por conseguinte, também dos nossos pastores. Por falar em pastor, hoje pela manhã, nos 2 cultos matinais, nós já tivemos a oportunidade de fazer a apresentação do novo pastor da igreja, Reverendo Davi Nogueira. Guedes está conosco desde quinta-feira última, faz parte da equipe pastoral, estará conosco durante todo este ano. Pediu ao reverendo Davi que coloque-se em pé. Hoje pela manhã o presbítero Pedro, vice-presidente do conselho, já esteve orando por ele, pela família, mas como são 3 públicos diferentes, um ou outro que volta para o culto da noite, é importante nós apresentarmos o reverendo Davi. Seja bem-vindo, reverendo Davi. A Lidiane, sua esposa, está ali, pedir para que ela também se coloque em pé. Seja bem-vindo mais uma vez. Estão sendo as nossas aquisições para este ano. A Nenê não veio e a sogra também não, ficaram em casa agora à noite, né? Se nós temos algumas pessoas que estão em viagem também, visitando outras comunidades, provavelmente nós também tenhamos no nosso meio gente que veio de viagem e que também está nos visitando, e a gente gostaria de conhecê-los nessa noite, saudá-los, cumprimentá-los. Os diáconos têm uma lembrança da igreja para entregar a vocês. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, nós gostaríamos que se colocassem em pé, para que a gente pudesse conhecer, saudar. Aqui à frente nós temos um casal, ali também uma família, lá atrás o pessoal de Rondônia, é isso? Sejam bem-vindos, é uma alegria muito grande acolhê-los nesse final de tarde no nosso meio. Tem uma lembrança aí para vocês. Dentro tem uma ficha. Se vocês puderem deixar a ficha preenchida na saída, nós entraremos em contato com vocês. Estaremos também orando pelos pedidos que vocês aí anexarem.
Temos também algumas lembranças para os irmãos. As atividades da nossa igreja estão funcionando normalmente. Amanhã, segunda-feira, à tarde, nós temos a nossa reunião de oração. E na quinta-feira, à tarde, nós temos o nosso culto semanal. Ainda não temos o reinício das atividades dos grupos familiares. Então, nós não teremos ainda essa semana nenhuma programação durante a semana à noite. Isso fica por conta das programações dos grupos familiares que estarão retornando no mês de fevereiro. Então, você aí tem um tempo de recesso, você tem um tempo de descanso, o coral está de recesso, os grupos de louvores também, nós temos também com o pessoal da cantina de recesso. Janeiro é difícil, né? Mas Deus nos dá graça e estaremos aí seguindo em frente. As demais programações estão funcionando normalmente. Se você tem um horário livre à tarde, nós temos o Dr. Magalhães, que trabalha aqui no São Vicente. Ele toda tarde de quinta-feira, ele reserva o período das 3 às 4, ele deixa suas atividades, é o horário do almoço dele, ele vem tocar bateria para a gente no culto da tarde, né? Uma oportunidade muito gostosa de nós louvarmos ao Senhor. Se você também tem um horário flexível, venha participar na quinta-feira das nossas programações. E também escola dominical. Nossa escola dominical está com as suas atividades normais em classe conjunta. Só vai retornar às suas programações nas classes variadas também depois do carnaval. Então você venha participar conosco. No boletim você tem ali a lista dos irmãos que estarão ministrando na classe de escola dominical nesse mês de janeiro e fevereiro como professores. É a nossa atividade dominical. Deus nos abençoe. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler no capítulo 4, os versículos de 7 a 10. Segundo aos Coríntios 4, de 7 a 10, como está disposto no nosso boletim. Eu vou convidar você a acompanhar comigo a leitura desse texto. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Caminhada cristã nem sempre é uma caminhada somente de sorrisos. A caminhada cristã envolve também as suas preocupações, as suas dores. Mas nós louvamos a Deus porque o Deus que nós servimos, o Deus que nós pregamos, o Deus que nós adoramos é um Deus presente, que colocou em nós um tesouro de barro, a sua presença, o seu evangelho, o Deus vivo que vem morar em nós e que nos visita no tempo da angústia. Esse é um momento sublime do nosso culto, onde temos a oportunidade de quebrantar o nosso coração na presença dele. Eu gostaria de convidar você a esse exercício, a essa reflexão pessoal. Coloque-se em oração diante do Senhor por alguns instantes. E após alguns instantes nós vamos orar juntos. Dos teus consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordam meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor.
conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, ao meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, ao meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Toda honra, toda glória e louvor são devidos a ti, Senhor. E nós nos prostramos diante da maravilha da tua santidade. Nós, ó Deus, encontramos na tua presença força, restauração. Encontramos na tua presença perdão. Encontramos na tua presença, Senhor, um amor que é incondicional, e te adoramos por isso, ó Deus. Obrigado pelo teu socorro presente. Obrigado, ó Deus, porque em tudo somos atribulados, sofremos sim, mas, ó Deus, em cada uma das nossas aflições, a tua presença é real, é constante, e o teu cuidado é sempre certo, ó Deus. Tu és Emanuel, és Deus presente, és Deus conosco, é Deus tão grande, que mesmo quando nós não sabemos orar, nos ensinas com todo carinho, quando nos disse que ao buscar-te, podemos te chamar de Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Esse mesmo Deus maravilhoso, esse mesmo Deus que nos ensinou a orar para chegar mais próximo dele, é o Deus Santo, é o Deus que é tudo para nós. É por Ele
E para Ele que viemos aqui. Não é para aparecer, não é para marcar um ponto, não é para poder falar que fui à igreja no começo do ano, mas é porque o nosso coração busca esse Deus Santo para louvar e adorá-lo. Se coloque de pé, você que puder e quiser, louvemos o nome do Senhor. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro diante dele, me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro diante dele, me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Senhor é santo, tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo e eu te ouço para sempre te amarei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu canto e adoro diante dele, me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu canto e adoro diante dele, me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe e louvores ao Rei que é digno. Eu amo e adoro diante dele, me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro diante dele, me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Esse príncipe da paz que nós adoramos, amamos, o que nós ouvimos para obedecer a sua palavra, nos convida para ser amigo dele. Não existe nada melhor do que ser amigo deste Deus. Não existe dinheiro, não existe poder que seja maior do que a nossa intimidade com o nosso Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na sua luz. Desfrutar do seu amor,
ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração e viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do nosso Deus, de Jesus, meu bom pastor. Viver sempre em comunhão na grandeza desse Deus maravilhoso. 1 João 4,7 fala: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. Esse amor maravilhoso nos envolve, esse amor maravilhoso nos faz ser uma família, esse amor maravilhoso nos faz caminhar ao lado um do outro, nas dificuldades, nas oportunidades, nas tristezas, nas alegrias. Que esse cântico possa ser verdade, não somente da boca para fora, mas que você possa olhar para o seu irmão ao seu lado e saber que ele faz parte da mesma família que você, a família de Deus, e que podemos caminhar juntos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, abençoe o seu irmão. Eu declaro a paz de Cristo e te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória
recebi um novo coração do Pai. Olha o compromisso que essa música traz ao teu coração. Um coração transformado por Cristo. Um coração que é inspirado por Jesus. Essa inspiração, transformação traz o fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Que preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Grande é o Senhor e muito digno de adore a esse Deus Todo-Poderoso. A cidade do nosso Deus, seu santo nome. Alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele se proste e adore a esse Deus maravilhoso que criou você, criou todas as coisas. Adore a esse Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas e confiando em amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. E grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas
nossas vidas. Confiamos em teu infinito, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Podem assentar-se. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós cantamos que Jesus é o nosso bom pastor, aquele que quer o nosso bem, aquele que morreu por nós. Esse bom pastor é aquele que vai nos dizer algumas coisas aqui, no meio do sermão, que é conhecido como Sermão do Monte, nesse trecho de Mateus 6. Nós vamos ler dos versos 19 até o verso 21. Acompanhe aí comigo. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu coração, aí estará também, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Acumular tesouro nos céus é muito mais do que dar dízimo ou oferta. Na verdade, inclui todo ato de obediência ao Senhor. E Jesus está dizendo aqui, o nosso bom pastor, ele está nos dizendo que o nosso coração segue o nosso tesouro. Sim, se o nosso tesouro está errado, o nosso coração também vai estar no lugar errado. Se o nosso tesouro é correto, nós vamos estar posicionados de forma correta diante do Senhor. Aquilo que a gente considera valioso, isso tende a controlar a nossa vida. Então Jesus aqui, ele nos chama a nos perguntarmos onde está o nosso coração. Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Lá estará também o seu coração. Então, neste momento em que a gente tem a oportunidade de entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, que também nós possamos nos questionar sobre onde estaria o nosso tesouro, o que é aquilo que nós consideramos como de maior valor. Muito mais do que o dízimo e do que a oferta, Deus quer que nós o obedeçamos por completo, é 100% da nossa vida no altar do Senhor. Que possamos fazer isso. Enquanto os diáconos fazem recolhimento então dos dízimos e ofertas, nós vamos cantar o hino indicado, que é o 65. Pois vós deveis
viessem aqui à frente para saírem para o culto infantil. Orarmos por elas. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de fazer parte desse teu projeto, do teu reino. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de dedicarmos a nossa vida, tudo que somos e temos diante do teu altar. Queremos fazer isso com o coração sincero na tua presença, ó Deus, sabendo que nós não pertencemos a nós mesmos, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Por isso agora o nosso desejo mais profundo é viver para a tua glória, completamente, intensamente, totalmente. Aceita, ó Deus, a dedicação da nossa vida no teu altar. Aceita, ó Deus, a entrega também desses dízimos e ofertas, ó Pai, que sejam usados da melhor forma, ó Deus, para a glória do teu nome, para o engrandecimento do teu nome, ó Deus, para o bem dos outros que nos cercam. Deus, também nós pedimos pelas crianças, por nós que estaremos aqui. Nós precisamos desesperadamente, Senhor, da tua direção, da tua orientação, da tua condução. Sabemos que o Senhor tem prazer em nos instruir e nós estamos aqui nessa expectativa, nessa noite, de receber do Senhor a tua palavra. Por isso, fala aos nossos corações. Usa os teus servos, ó Deus, que ministrarão a tua palavra. Que assim, ó Deus, possamos te agradar em tudo, mais e mais. Possamos ter o coração alegre na tua presença por te servir. Possamos, ó Deus, viver uma vida que glorifica o teu nome. Essa nossa oração sincera, o nosso louvor, o nosso pedido diante do Senhor nessa noite. E oramos no nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo à leitura da palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo de número 15. Hoje pela manhã, quem veio no culto das 9, o reverendo Davi, esteve fazendo a reflexão bíblica no capítulo de número 12. Um momento muito oportuno. Eu queria dar continuidade, Gênesis capítulo 15. Você abra a sua Bíblia, nós vamos fazer a leitura da seguinte maneira. São 6 primeiros versículos. Eu quero pedir que os irmãos façam a leitura de todo esse texto, e depois eu vou ler numa outra versão, a Bíblia, a Mensagem, e para a gente ter um pouquinho mais de visão diferenciada de uma simples tradução. Então, Gênesis capítulo 15, versos de 1 a 6, eu queria pedir aos irmãos que fizessem a leitura em conjunto dessa passagem. Podeis ler. A versão da Bíblia, a Mensagem, a mesma passagem diz o seguinte: depois desses acontecimentos, Abrão recebeu a seguinte mensagem de Deus durante uma visão: Abrão, você não precisa ter medo de nada, eu sou o seu escudo, sua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: eterno e soberano, de que me servem tuas dádivas se não tenho filhos? Se Eliezer de Damasco vai ficar com toda a minha herança? Abrão prosseguiu: tu não me deste filhos, e agora um simples empregado vai ficar com tudo que tenho. Então veio a seguinte mensagem do Eterno:
não se preocupe, porque ele não será o teu herdeiro. Um filho com o seu sangue é que será o seu herdeiro. Então o Eterno levou Abrão para fora da sua tenda e disse: olhe para o céu e conte as estrelas. Você consegue fazer isso? Imagine que assim serão os seus descendentes. Abraão, sua família será muito grande. E Abraão acreditou. Acreditou Abraão no Eterno, e Deus o declarou justificado diante de Deus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e estamos lendo para que, ó Deus, os nossos corações possam ser preenchidos, ó Deus, planificados da Tua vontade. O mesmo Deus que existe hoje, ó Deus, e que no passado inspirou homens para que registrassem essa passagem, nós também Te suplicamos que ilumine as nossas mentes e os nossos corações no acolhimento daquilo que o Senhor tem para trazer aos nossos corações neste momento. É a nossa súplica, é a nossa gratidão, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém e amém. A vida de cada um de nós parece existir no meio de uma tensão, no meio de uma guerra. Há dias que nós amanhecemos com um canto, com um sorriso, com um louvor nos lábios. Há dias toda a vida que nós anoitecemos com um coração cheio de amargura e de murmuração. Há situações que nós nos vemos como campeões da fé. Acreditamos e transpomos barreiras, montanhas, vencemos gigantes. Há outras vezes situações que nós nos vemos derrotados antes mesmo da batalha começar. Há dias de sol e há dias também de trevas. O sábio escreveu isso no livro do Eclesiastes, quando registrou: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, há tempo para tudo. Todavia, muitas vezes existir dentro dessa tensão dialética, desse ir e vir, desse subir e deste descer, muitas vezes produz no nosso coração tormento. Situações que vão nos tornando endurecidos, vão nos tornando empedernidos na alma, e nós vamos passando a vivenciar situações de indiferença a todas as coisas. Uma coisa próximo a isso é que nós lemos no texto dessa noite para nossa reflexão. Deus havia feito uma promessa para Abraão. E a promessa que Deus havia feito a Abraão havia mudado a sua vida. No capítulo 12, que foi o que nós meditamos no culto das 9 com o reverendo Davi: sai da tua terra, da tua parentela, de ti farei uma grande nação, te abençoarei todos os que te abençoarem, amaldiçoarei todos os que te amaldiçoarem, sê tu uma bênção, Abraão. E Abraão saiu atrás desta promessa de Deus para a sua história, para a sua existência, para a sua vida. Todavia, ainda no capítulo 12, eles passam dificuldades, eles vão para o Egito, há tempo de fome, de escassez, de penúria, de sofrimento, há tempo de pragas, de enfermidades, situações adversas, eles atravessam tempos terríveis. No capítulo ainda de número 12, 13 e 14, nós encontramos também Abraão vivendo situações com Ló, seu sobrinho. Ló é raptado, ele tem que sair atrás, ele junta o arsenal de soldados, ele vai para a guerra, ele confronta reis, ele muitas vezes põe a sua vida a risco, e ele volta para casa no capítulo 14, e ele encontra-se com Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, e ele oferece a Melquisedeque o dízimo de tudo quanto ele havia conquistado naquela luta. Pois bem, ele chega em casa depois de tudo. Capítulo 15, verso 1 começa assim: depois destes acontecimentos, desse ir e vir, desse subir e cair, dessa tensão dialética, hora da promessa de Deus, hora das bênçãos de Deus, hora da tensão da própria vida, de situações adversas que nós nos vemos atormentados em meio a inimigos, a fome, a enfermidades. Depois de tudo isso, Abraão entrou na sua tenda, e ali na sua tenda, Abraão começou a refletir no seu coração que talvez Deus não iria cumprir as promessas que havia feito. E Abraão começa a ter medo, a pensar que ele estava numa terra estrangeira,
a pensar que a sua gente era uma gente diminuta, enfrentar soldados e povos como ele acabara de fazer para livrar Ló, o seu sobrinho, das mãos dos seus inimigos, foi uma aventura desgastante demais. Quantas vezes na nossa caminhada nós entramos no nosso quarto, nós entramos na nossa tenda, nós entramos na nossa caverna e nós começamos a ser guiados, não mais pelas promessas de Deus, não mais pelas promessas do Senhor, não mais pelas bênçãos do Eterno, mas pelos nossos medos, pelos nossos receios, pelas manchetes das páginas dos jornais, que apontam tempo de crise, de adversidade, de pestilência, de pandemia. Quantas vezes a nossa vida é guiada não pelo Deus eterno, mas pelas circunstâncias nas quais nós estamos envolvidos. Tempos de dias de luz e de trevas, de chuvas e de sol, de riso e de tristeza. Hoje pela manhã, no culto das 11, nós estávamos meditando com os irmãos que aqui estiveram, que Paulo, no final do seu ministério, começou a perceber que ele não poderia ser guiado na sua vida por estes elementos tão movediços. Ele precisava ter convicções profundas, que poderiam ser enraizadas e estruturadas para que o seu ministério pudesse chegar ao final e passar a Timóteo um legado importantíssimo. Pois bem, o texto dessa noite nos fala algumas coisas interessantes. A primeira delas, no verso 2, o nome de Deus é usado aqui como Senhor Deus. Em hebraico a expressão é Adonai Yavé. Adonai significa mestre, Senhor soberano, equivalente no grego Kyrios. Yavé, mais significativo, o nome de Deus no Antigo Testamento, tem um duplo sentido. Ser ativo e autoexistente de Deus é a palavra relacionada ao verbo ser, que aparece em Êxodo 3:14, quando Deus fala com Moisés, diz: eu sou o que sou. Essa expressão Yavé tem a ver com essa questão do ser, mas também com a redenção de Israel. Em Êxodo 6:6 aparece cerca de 6.823 vezes e é associado à santidade de Deus. No Antigo Testamento, em Gênesis, ao ódio ao pecado e a sua bondosa provisão de redenção, apresentada em Isaías 53. Pois bem, nessa conjuntura toda, este Deus que aparece a Abraão, vem rememorar, resgatar aquilo que estava meio que desvanecido, pela correria do dia a dia, pelas lutas que muitas vezes nós nos envolvemos. De repente, as promessas de Deus ficam tão distantes da nossa mente e do nosso coração. O texto diz que o Senhor apareceu a Abraão numa visão e disse: a sua descendência vai ser numerosa. E aí Abraão destila todo o seu medo, toda a sua crise em meio às situações que ele viveu. Senhor, que adiantam as tuas promessas? Continuo sem filho. O Senhor me prometeu herança, o Senhor me prometeu herdeiros, eu continuo sem filho. Já se passaram 15 anos, eu continuo sem filho. A minha idade avançou, o calendário virou, minha mulher está cada vez mais infértil, estéril, e nada aconteceu. Será que o Senhor vai cumprir as tuas promessas? E aí então, na versão, a mensagem da Bíblia, Deus chama Abraão e diz: sai da tua tenda, sai para fora, vem para fora, e olha o céu, veja as estrelas do céu. Conte as estrelas. Você pode contar as estrelas dos céus? Pois bem, saia da sua tenda, saia desse seu casulo, para viver as promessas que eu tenho para ti. Interessante que nessa luta contra o medo, muitas vezes a tenda de Abraão, ela é materializada, ela é metaforizada na história de outros personagens bíblicos de maneira diferenciada. Pode virar a tela para a gente, Rafa. Muito mais do que uma tenda, Abraão está na tenda, reflexivo, amedrontado. É por isso que Deus diz: não temas. Não haveria sentido Deus dizer para Abraão: não temas, se Abraão não estivesse atemorizado em meio a tudo aquilo que ele havia vivido desde o capítulo 12. A tenda de Abraão é encarnada na história de Elias como uma caverna. Elias também viveu tempos fenomenais, inomináveis.
Através de Elias, Deus fez coisas incalculáveis, ressuscitou o filho da viúva, multiplicou o azeite e a farinha, desceu fogo do céu, queimou o altar, venceu os profetas de Baal e do poste ídolo. Deus fez coisas fantásticas por intermédio de Elias, até que Jezabel lhe fez uma ameaça: amanhã vou fazer contigo como tu fizeste aos meus profetas, vou arrancar tua cabeça, vou jogar teu corpo às feras do campo, você vai ver se eu não farei isso. E Elias vai para uma caverna, tomado de medo, diz a palavra. Medo, medo. Tiago diz que Elias era homem semelhante a nós. E se Elias, nesse patamar de vida cristã, de temor a Deus, foi capaz de sentir medo e entrar numa caverna, tanto quanto Abraão entrou na sua tenda, quanto mais eu e você. Mas a caverna de Abraão, a tenda de Abraão, a caverna de Elias, pode ser vista também na história de Davi também como um lugar seguro. Davi estava fugindo de Saul e foi para o deserto de Oreza. Lá encontrou um lugar seguro, e ali ele estava sossegado, tranquilo. 300 soldados estavam tomando conta do seu acampamento. Saul, para chegar até ali, tinha que vencer os seus valentes. Não era uma tarefa muito fácil. No deserto, qualquer movimentação seria facilmente percebida. Ele estava num lugar seguro, e Deus manda um profeta dizer para Davi: sai do teu lugar seguro, sai da tua tenda para Abraão, sai da tua caverna para Elias, sai do lugar seguro para Davi. E há uma história contada sobre Lutero que aponta também nessa direção. Se é verdade ou não, se é um mito, se é uma lenda, eu sei que é uma história bastante divulgada entre o povo cristão a respeito de Lutero. Lutero, que foi o grande estupim, motivador da reforma protestante do século XVI. Lutero, vendo as ameaças da contra-reforma, irmãos seus sendo queimados na fogueira da Inquisição, perseguição, mortes, adversidade, igrejas, tumultos, e ele entra no seu quarto abatido, prostrado, depois de tanta notícia ruim, e ele fica trancado ali uma semana, sem comer, sem beber, dormindo, chorando, prostrado, até que a história conta que uma mulher vestida de negro bateu a porta do seu apartamento, do seu aposento, e ele, ao abrir a porta, vê aquela mulher de luto, e ele diz: então, quem foi que morreu desta vez? E a mulher, de maneira muito perspicaz, diz para Lutero: Deus morreu. Aquele santo homem de Deus acordou e disse: não fale besteira, mulher. E ela então, dizendo para Lutero, disse: se Deus não morreu, por que você está trancado dentro desse quarto? Abatido, amedrontado, atemorizado. Sai da tua tenda, sai da tua caverna, sai do teu lugar seguro, sai do teu quarto e deixa Deus fazer a obra. Por isso, nesse instante, quando nós olhamos os versos 2 e 3, quantas vezes nós estamos dentro da tenda da insegurança, do medo, da dúvida? Será que Deus vai mesmo me ajudar? Será que Ele tem ouvido a minha prece? Será que Ele não se esqueceu das suas promessas? Aliás, o Salmo 77 é uma crise profunda da alma de um homem chamado Asaf. Asaf, que começa a ver a prosperidade dos ímpios, e ele compõe o Salmo 73, e ele diz assim: mas eu sou um servo do Senhor, eu sou um homem honesto, eu sirvo ao Senhor, eu participo na igreja, eu dou os meus dízimos com regularidade, e eu passo dificuldades. Os ímpios que motejam, que são soberbos, que têm violência nos olhos, eles prosperam, e ele entra em crise. Ele escreve o Salmo 77 no meio dessa crise, e ele pergunta: Deus se esqueceu de ser bondoso? Que foram feitas das suas promessas? E muitas vezes nós estamos exatamente neste ambiente, neste cenário da vida. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o estrangeiro Eliezer. Disse mais Abraão a Deus: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Verso de número 3, Abraão prosseguiu. Então veio a palavra do Senhor a Abraão dizendo: não se preocupe, porque ele não será o seu herdeiro. Um filho com seu sangue é que será o seu herdeiro. Então o Eterno disse a Abraão: saia da sua tenda,
saia da sua tenda e olhe as estrelas dos céus. Há 3 lições que eu gostaria de meditar com vocês nessa hora. Deus diz a Abraão: não temas, não temas. Há 3 lições aqui. Primeiro, não temas, Abraão, eu sou o seu escudo. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Escudo é sinônimo de proteção, é sinônimo de segurança. Um soldado que vai para o campo de batalha, ele está à mercê das flechas que são disparadas a ermo nos ares, e muito casualmente ele é afetado por uma dessas setas, de umas flechas. Ele tem um escudo, escudo é proteção. Quando ele está numa peleja pessoal, numa batalha de corpo a corpo, ele tem a espada para atacar, mas ele tem um escudo para se proteger. O que Deus está dizendo para Abraão naquele momento: você está se sentindo vulnerável, você está se sentindo temeroso, não temas, eu sou a sua segurança, eu sou o seu escudo. Abraão não precisava ter medo, porque o Senhor declarara ser o seu protetor. Ele não precisava temer os inimigos, os infortúnios, as decepções na jornada, absolutamente nada, pois o galardão de Abraão seria grande. Galardão traz ideia para a gente de prêmio, de recompensa. O que podemos temer se Deus tem na nossa vida sido o nosso escudo e a nossa proteção? Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso escudo, e a Bíblia diz assim: se Deus é por nós, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, afirma: quem será contra nós? Se Deus é quem defende a nossa causa, quem é que nos condenará? Ele é o nosso galardão, Ele é o nosso prêmio, Ele é a nossa recompensa. Por isso que o salmista declara que é preferível estar às portas da casa de Deus do que permanecer eternamente, anos-luz, nas tendas da perversidade. A primeira lição que Deus traz ao coração de Abraão naquele momento de insegurança, de temeridade, em face aos desafios da vida, em face às decepções, percebendo-se pequeno, é: não temas, eu sou o teu escudo. Hoje estamos apenas começando um ano que certamente nós vamos ter notícias positivas, notícias negativas, notícias que alegrarão o nosso coração, que nos deixarão muitas vezes entusiasmados, notícias que às vezes trarão ao nosso coração decepção, ou às vezes nos deixarão amedrontados. A nossa segurança não está nas circunstâncias, a nossa segurança está no Deus de Abraão. A primeira lição que esse texto nos apresenta: não temas, eu sou o teu escudo. Há uma segunda lição que essa passagem nos traz. Deus continua dizendo para Abraão: saia da sua tenda, venha para fora, olhe as estrelas do céu. Se fosse hoje aqui em Curitiba, Abraão não viria nenhuma, né? Está nublado, céu fechado, não daria para ver estrela. Mas naquela ocasião o céu estava como a foto que nós apresentamos no início da reflexão no telão, um céu cheio de estrelas. E Deus diz: não temas, porque eu sou o Deus dos impossíveis. Verso de número 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo a Abrão: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. As coisas estavam ficando críticas para Abrão e para Sara, dentro da concepção humana, para se ter um herdeiro. Tempos depois, Abraão já estaria com 100 anos, Sara com as suas regras vencidas, sem possibilidade de fertilidade humana nenhuma. Mas para Deus o que é isso? Deus que fez o universo do nada, Deus que fez o ser humano e soprou nele fôlego de vida,
O Deus dos impossíveis, das causas perdidas, a promessa de que ele teria um filho seria muitas vezes impossível, pareceria aos seus olhos algo impraticável. Sara e Abraão ficavam cada vez mais idosos, sem essa possibilidade de terem um filho. Sara não engravidava, o tempo ia passando, a promessa que Deus lhe fizera parecia tão distante. Então o Senhor confirma o que já havia prometido anteriormente no verso 4: eu sou o Deus dos impossíveis. Você vai ter um filho, não serão subterfúgios, não será Eliezer, nem tampouco um outro servo nascido por intermédio de uma relação com Agar. Pelo contrário, virá de ti. Existem certas coisas que somente um milagre de Deus pode realizar em nossas vidas. E Ele diz para mim e para você exatamente isso: não temas, eu sou o Deus dos impossíveis. Pode parecer impossível para você, pode parecer impraticável na sua vida, mas não é para mim, diz o Senhor. Creia nisso, busque o favor dEle, clame por seu milagre, a conversão dos seus queridos, a transformação da sua família, a cura de uma enfermidade, a libertação de situações de opressão. E quando for orar, declare isso ao seu coração: nada é impossível para o meu Deus. Nada absolutamente é impossível para o meu Deus. A primeira lição que esse texto nos traz nessa tarde é: não temas, Abraão, saia da sua tenda, eu sou o seu escudo. A segunda lição: não temas, Abraão, saia da sua tenda, eu sou o Deus dos impossíveis. Mas a terceira e última lição que esse texto nos apresenta é que Deus diz para Abraão: sai da sua tenda, vem para fora, olhe para as estrelas, veja, a minha promessa será numerosa na sua história, tanto quanto as estrelas dos céus. Não temas, porque, Abraão, eu cumpro as minhas promessas. A Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Às vezes nós achamos que Deus está equivocado. Deus falou mais do que dava conta de fazer. Deus disse para Abraão que ele teria um filho, que ele seria pai de numerosa nação. De repente Deus falou, foi pelos cotovelos. Ele não está dando conta de fazer o serviço. O tempo está passando, a história está seguindo, a idade vem chegando, as regras vão se findando e Deus não age. Deus diz: eu vou cumprir as minhas promessas no meu tempo e na minha hora. Não temas, eu cumpro as minhas promessas. A promessa que Deus lhe fizera era de que ele seria pai de uma grande nação, de que a sua descendência seria grandemente numerosa. Não se tratava apenas de algo que Abraão queria, mas era, acima de tudo, uma promessa do Senhor para Abraão. E o Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele é o Deus fiel às suas promessas. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: ainda que nós sejamos infiéis, Ele todavia permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E o Senhor mandou que ele saísse da tenda e contasse as estrelas, se é que pudesse. Assim como as estrelas são tão numerosas, assim a promessa de Deus se concretizaria na história de Abraão. Deus fez inúmeras promessas a nós. O medo nos afasta de uma vida nas promessas de Deus. Uma enfermidade, uma crise familiar, uma situação financeira, problemas que vão tomando conta do nosso dia a dia. De repente, quando nós nos percebemos, nós estamos como Elias, amedrontados por uma mulher dentro de uma caverna, ou como Davi, assustados com Saul, procurando um lugar seguro, ou como o próprio Lutero, dentro do seu quarto, abatido pelas notícias ruins que lhe chegavam ao ouvido, ou como Abraão, pensativo, duvidoso, quase que cético, dentro da sua tenda. Talvez você tenha entrado aqui hoje assim, dentro de uma caverna, dentro da sua tenda. O seu coração se tornou uma couraça de bronze. Parece que nada traspassa, nada penetra, nada chega neste coração. Endurecido, indiferente, alheio às promessas de Deus.
não são poucas as pessoas que se dizem cristãs. Alguns usam a expressão cristão carnal, outros questionam essa expressão. Eu prefiro a temática ou a expressão cristão nominal. Muitos são nominais como cristãos, mas vivem uma realidade tão distante dessa bênção da promessa de Deus, conduzidos pela dúvida, pelo engano, pela adversidade, pelos sofrimentos. Abraão estava aprendendo a conhecer quem é Deus. É Ele que estava no controle das coisas. Ele estava aprendendo a não temer as circunstâncias, mas a confiar a despeito das circunstâncias. Tanto que o texto termina dizendo, verso de número 6, Abraão creu. Nós cantamos uma canção que diz assim, hoje no louvor, ser amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque creu. Foi chamado também o pai da fé. A outra versão diz, versículo 6, e Abraão acreditou Abraão no eterno, e Deus o declarou justificado diante dele mesmo. Eu queria finalizar a nossa reflexão. Qual é a sua tenda? Qual é o seu medo? A sua ansiedade? A sua incredulidade? A sua insegurança? Deus está te convocando nesse segundo domingo do ano de 2015 a dar um passo de fé, um passo para fora da sua tenda. Saia da sua tenda, contemple as promessas de Deus nos céus, veja as maravilhas de Deus e quantas promessas Deus fez para você. Eu queria te convidar nesse domingo, nesse segundo domingo de janeiro, saia da sua tenda, deixe Deus concretizar na sua história a obra que lá atrás Ele já começou. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu queria te convidar a um tempo de oração. Às vezes você entrou assim, nesse domingo aqui assim, um dia de riso, outro dia de choro, um dia de sol, outro dia de chuva, e o coração vai endurecendo, e nós vamos nos esquecendo do Deus bondoso que conhece as nossas limitações, a nossa estrutura, que sabe que um homem com 100 anos não pode ter filho, uma mulher com 90, estéril, sem regras, também não pode. Deus conhece essas coisas, Ele que criou, mas Ele conhece o fato de que Ele é Deus também, e que não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Às vezes você está aqui nessa noite, dominado pela chateação, pela ansiedade, pela insegurança, pela tristeza, pela falta de perspectiva futura, dominado pela dúvida. Deixa Deus tirar você da sua tenda, trazer você para fora da sua caverna, te tirar do seu lugar seguro, como fez com Davi, e apontar as coisas que Ele tem feito, os céus estrelados, o seu favor, a sua graça inominável, a sua salvação em Cristo Jesus. Pai, nós não somos nada sem o Senhor. A nossa caminhada não chega em lugar nenhum se o Senhor não estiver à frente, apontando o caminho, sendo o nosso escudo, Deus dos impossíveis, o Deus que cumpre as suas promessas, porque nós estamos sujeitos a toda intempérie do tempo, um dia de sol, um dia de chuva, amanhecermos com alegria, adormecermos com tristeza, mas a nossa vida não pode estar, ó Deus, sedimentada, fundamentada em terreno tão movediço como as emoções e como as circunstâncias. Nos ensina, como Tu mesmo ensinaste a Abraão, que o Senhor é o Deus que guarda, o Senhor é o Deus que protege, o Senhor é o Deus que cuida, o Senhor é o bom pastor, como diz o salmista, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É o escudo em tempo de guerra, é o manjar em tempo de nos assentarmos à mesa. O Senhor é o Deus que faz aquilo que ninguém pode fazer, que fende os céus, que vaza a história, que faz um milagre, ó Deus, diante dos nossos próprios olhos, faz a água se transformar em vinho, cego de nascença enxergar,
Mas um homem que está sepultado há 4 dias, já fétido, voltar a existir normalmente, não é impossível isso para o Senhor. Em todas as suas promessas, nos tira da nossa tenda, nos faz sair do nosso lugar seguro, da caverna onde nós estamos deitados eternamente em berço esplêndido, como estava Elias. Restaura o nosso coração, a nossa fé, dinamiza o nosso amor e a nossa confiança no Senhor. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos nos colocar em pé, nós vamos mudar o hino que está anunciado aí no boletim. Vamos entoar o hino de número 21, que fala a respeito de Abraão. Já que nós estamos meditando, nós refletimos sobre a história de Abraão. Vamos nos colocar em pé. O Deus de Abraão louvai, do vasto céu Senhor, eterno e poderoso Deus, é este que nós estaremos exaltando nessa hora. Nós, infelizmente, nesse mês de janeiro, não teremos os nossos momentos de cantina. O pessoal também está de recesso, vai retornar ao final do mês. Então, antes de você sair, aproveite para cumprimentar, abraçar, saudar, rever aquele que talvez desde o ano passado você não tenha se encontrado. Vamos terminar o nosso culto recebendo a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a edificação do Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, que aplique em nós a palavra, o verbo do Deus eterno, sejam sobre nós hoje e sempre. Amém e amém. Que
Não sai da sua tenda. Uma boa semana para você. Deus te abençoe. Dê um abraço no seu irmão.